aplica as restrições da lei referentes ao disposto, neste capítulo. Então, para se caracterizar a força maior, a situação real tem que afetar de forma substancial a vida econômica da empresa, digamos assim. Então, a caracterização de força maior, ela é um tanto quanto interessante, porque a menção que a CLT faz de força maior é no artigo 501 e 502 da CLT. Aí, observadas essas situações, nós temos uma hipótese lá que nós vamos tratar adiante da situação de rescisão por aplicação do factum principis, que aí nós vamos abordar futuramente. Na força maior, típica, normal, nós temos até alguns exemplos que a jurisprudência não considera como motivo de força maior. Por exemplo, é uma situação que, ainda que drástica, ainda que extrema, não afete economicamente a vida da empresa. Isso não seria força maior. Então vamos imaginar uma situação onde nós tenhamos aqui realmente a pandemia. No entanto, a empresa não sofreu impacto econômico, ela não foi afetada economicamente. Então, pela disposição do artigo 501, não há que se falar da aplicação de força maior, porque ela não sofreu substancialmente prejuízos econômicos, ela não foi afetada economicamente. Essa é a disposição que está muito clara no artigo 501 da CLT. Um exemplo que a doutrina já tem caracterizado, que não implica na aplicação de força maior. Extinção da empresa porque a atividade se tornou obsoleta, porque a atividade deixou de ser usual. Vamos usar um exemplo prático. Empresas que lá em 1900 e bolinha eram empresas do ramo de datilografia. Isso, ao longo do tempo, se tornou obsoleto. Não se tem mais empresas especificamente nesse sentido de datilografia. Hoje nós temos lá empresas de digitação, empresas que estão correlacionadas, mas não mais empresas específicas de datilografia. Então, a extinção da empresa pela atividade ter se tornado obsoleta não caracteriza força maior de acordo com a jurisprudência. Um incêndio, por exemplo, onde não haja um seguro contra incêndio feito pela empresa, não caracterizaria força maior. Mau tempo em uma atividade que é exposta a céu aberto, também não se caracteriza força maior. Inclusive, esses são alguns comentários que Valentim Carrion faz em um de seus livros, que é a CLT comentada. A falência e concordata, que hoje seria a recuperação judicial, por si só, isso não caracteriza força maior. Pablo, então o que caracteriza força maior? Por que essas situações que eu acabei de colocar com vocês não se caracterizam como força maior? Porque todas elas, de certa forma, eram previsíveis. De certa forma, o empregador poderia ter feito algo com o intuito de evitar que essa situação específica acontecesse. Então, por isso que Valentim Carrion defende que, nessas hipóteses em específico, não se aplica a força maior. Uma vez que nós entendamos qual que é o significado real de força maior, lá contido no artigo 501, que é esse fato que seja imprevisível realmente, onde o empregador ele não poderia de forma alguma prever que tal situação fosse acontecer, ele não poderia fazer nada para evitar que isso aconteça. Nesse sentido, então, haveria caracterização de força maior. Vale ressaltar que, por exemplo, a caracterização de força maior, ela depende de um reconhecimento da Justiça do Trabalho. Por que depende desse reconhecimento da Justiça do Trabalho? Porque na hipótese, então, de haver caracterização de força maior, a rescisão que possa ser operada nesse cenário, ela tem algumas diferenças de uma rescisão sem justa causa normal. Por exemplo, na rescisão por força maior, o empregador não paga multa rescisória sobre o fundo de garantia na sua totalidade. Ele vai pagar ela de forma reduzida. Então ele pagaria uma multa rescisória do FGTS no percentual, por exemplo, de 20%. Na situação de um contrato por prazo determinado, ele pagaria a indenização do artigo 479 da CLT pela metade também. Então, nesse sentido, é de extrema importância
que haja reconhecimento por parte da Justiça do Trabalho da situação real de força maior. Nós temos, inclusive, muitos doutrinadores, né? Um grupo que aí eu diria que é a corrente minoritária, que entende que na situação do coronavírus não se aplicaria força maior. De forma majoritária, grande parte dos doutrinadores que eu particularmente tenho acompanhado, eles se posicionam que sim, haveria aplicação de força maior nessa situação específica do coronavírus, das imposições de decretos, etc. Então ficaria caracterizado, mas isso não é unânime, nem mesmo da doutrina. Então nós temos, inclusive, professores, doutores em direito administrativo que estão começando a entender que quando há imposição do Estado, isso caracterizaria factum principis, outros discordam e divergem dessa posição. Então, dadas essas situações, dadas essas colocações, vocês podem observar que não é uma situação muito fácil e nem simples de lidar, que nesse caso específico vai caber a um juiz do trabalho o reconhecimento da hipótese de aplicação ou não de força maior. Uma vez que haja esse reconhecimento, aí então se a empresa promoveu uma rescisão alegando motivo de força maior, aí então seria devido pela metade a indenização do fundo de garantia e também, se for o caso, de aviso de indenização pela metade do artigo 479 da CLT em se tratando de contrato por prazo determinado. As demais verbas elas seriam pagas na integralidade. Dadas essas considerações, uma vez que nós já tratamos o que é força maior, o que seria a rescisão por força maior típica do artigo 502, agora nós vamos falar de um outro assunto que seria o artigo 486 da CLT, que é uma caracterização do que é conhecido no mundo jurídico de factum principis, ou fato do príncipe, que é quando há a imposição por parte de um ente governamental de paralisação de certas atividades ou de certos ramos de atividade por um período determinado de tempo, e essa paralisação provoca inviabilidade da atividade econômica. Havendo inviabilidade da atividade econômica, sendo impossível ao empregador de continuar as atividades, então haveria a hipótese de aplicar rescisão por motivo de força maior atrelado ao factum principis. Então é força maior que é algo que eu não podia controlar. E tem ainda o agravante da situação de uma autoridade governamental ter decretado ou ter mandado parar certos tipos de atividades. Nesse sentido, então, caberia também à Justiça do Trabalho o reconhecimento se há força maior e se há também a aplicação do artigo 486 da CLT, que seria o próprio factum principis. Então, nesse sentido, quando houver reconhecimento pela Justiça do Trabalho, então seria um processo que caminharia em 3 partes, a princípio, até a definição da Justiça do Trabalho se cabe ou não factum principis, onde o Estado entraria como litisconsórcio necessário. Então teriam 3 partes, seria o empregador, o empregado e o Estado atuando nesse sentido como litisconsórcio necessário para a definição da Justiça do Trabalho se cabe ou não a aplicação do artigo 486 da CLT. Então aí desdobram as divergências de posicionamento. Tem alguns doutrinadores que entendem que o empregador deveria fazer o pagamento das verbas rescisórias na sua totalidade e pedir ressarcimento ou reembolso por parte do Estado desses valores. Outra corrente de doutrinadores, que aí é a corrente majoritária, entende que o empregador pagaria apenas as verbas rescisórias, não pagando a multa do FGTS, que seria também de 20%, e nem, se for o caso, a indenização do artigo 479 da CLT em se tratando de contrato prazo determinado. Então essa corrente entende que o Estado é quem realmente pagaria quando houver caracterização de força maior factum principis. E aí, nesse sentido, há uma grande controvérsia, e isso não é pacífico nem mesmo entre os doutrinadores, se é competência da Justiça do Trabalho chamar o Estado para fazer pagamento dessas indenizações, ou se a primeira parte do processo entraria na competência da Justiça do Trabalho, que seria a definição ou não da aplicação do artigo, e aí, posterior a isso, deveria ser encaminhada uma vara fazendária, para que essa vara chame o Estado para fazer pagamento dessas indenizações. Isso não é pacífico, uma vez que o artigo 114
da Constituição Federal reconhece a competência constitucional da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos entre trabalhadores e os entes governamentais. Então, nesse sentido, não é unânime a doutrina, nem mesmo os posicionamentos dos doutrinadores, se o processo todo seguiria na Justiça do Trabalho ou se uma parte do processo seria na Justiça do Trabalho e outra parte do processo seria na Justiça Comum, na Justiça que cuida da parte fazendária. Então, encerrados esses assuntos, só uma observação antes de nós encerrarmos. Nós temos ouvido relatos, e isso não é posicionamento oficial da Caixa Econômica e nem mesmo do Ministério da Economia, mas nós temos ouvido relatos de que os trabalhadores demitidos por motivo de força maior, seja ela factum principis ou típica lá do artigo 502, não têm conseguido ter acesso ao seguro-desemprego. A princípio, eu diria que isso é direito do trabalhador, uma vez que a Constituição Federal de 1988 garante que o seguro-desemprego vai ser concedido ao trabalhador que tiver desemprego involuntário. Não dá para dizer que força maior é desemprego voluntário. Nesse sentido, então, a princípio, pelo dispositivo constitucional, haveria direito ao requerimento de seguro-desemprego. Só que a lei própria, a Lei 7.998, ela fala que o empregado vai ter direito na hipótese onde ele tenha sido demitido sem justa causa. É por isso que há esse grande entrave aí de estar havendo não liberação para esses empregados demitidos por força maior, porque o órgão que libera o seguro-desemprego está entendendo que não faz jus, uma vez que não é demissão sem justa causa. Bom, esgotado esse assunto, agora eu quero passar realmente para o nosso conteúdo de hoje, que seria a MP 936 e a ADI 6363, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Antes de nós entrarmos na ADI, vamos levantar a hipótese do que era possível lá na medida provisória 936. Na medida provisória 936 foram dispostas algumas hipóteses possíveis que o empregador poderia adotar para evitar que o vínculo empregatício fosse extinto e até mesmo que a atividade empresarial ela fosse extinta. Quais seriam essas hipóteses da medida 936? Redução de salário atrelado à redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Ou uma terceira hipótese que seria lá a suspensão para a qualificação profissional, que tem umas pequenas diferenças da típica lá do artigo 476A da CLT. Então, nesse sentido, a medida provisória veio e trouxe algumas hipóteses em que o governo tentou remediar a situação de calamidade pública que nós estamos vivendo e tentar evitar que sejam extintos muitos postos de trabalho, que atividades econômicas, empresas sejam extintas. Então, nesse sentido, o governo veio e trouxe algumas medidas para tentar socorrer. Mas ontem, no finalzinho da tarde, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar julgando a ação direta de inconstitucionalidade 6363, entendendo que esses acordos individuais firmados entre empregado e empregador, eles deveriam passar pela chancela do ente sindical. Então, o ente sindical deveria ratificar o acordo firmado entre empregador e empregado. E aí só então, depois disso, que se daria início à real suspensão ou redução do contrato, redução do salário e da jornada de trabalho. Nesse sentido, então o ministro Ricardo Lewandowski, numa interpretação muito textual do dispositivo constitucional, entendeu que essa negociação feita entre empregador e empregado não é aquela negociação mais adequada. Por quê? Porque nós sabemos que em grande parte das vezes, sejamos sinceros, não acontece uma negociação real, acontece mais uma imposição por parte do empregador. E a medida provisória falou sempre de acordo entre as partes, acordo entre as partes. Então o ministro entendeu que essa negociação, ela feriria ali alguns direitos e algumas garantias fundamentais previstas no texto constitucional, e aí por isso ele acha adequado a participação do ente sindical para garantir que vão ser observadas essas garantias mínimas constitucionais. É uma decisão extremamente delicada, é uma decisão extremamente difícil. Por quê? Porque ela inviabilizou a aplicação prática da medida provisória 936. Porque antes eu poderia, com dois grupos distintos de empregados,
ali aqueles que ganhavam até 3.135 ou aqueles que ganhavam mais de 12.202 e, salvo engano, 12 centavos, e que têm um diploma de nível superior, eles poderiam negociar de forma individual com o empregador, sem a anuência do sindicato. Eles deveriam apenas comunicar ao ente sindical que firmaram um acordo, e aí então o ente sindical teria ciência, e aí o empregador faria comunicação lá ao Ministério da Economia. Isso já foi até disposto. Como isso vai se dar? Seria através da plataforma do empregador web, para o empregador pessoa jurídica, e para o empregador pessoa física ou empregador doméstico seria disposto lá no serviços.mte. Então, nesse sentido, torna meio que inviável a aplicação da medida provisória no contexto literal da aplicação da lei. Nesse sentido, tem até... Carol, você vai só vendo as perguntas para mim, porque eu vi até uma pergunta aqui que fala da doméstica. Vamos entrar nela já já. Nesse sentido, então, o empregador teria que negociar com o empregado nos termos da decisão do ministro. Não vou entrar nem no mérito de dizer se está certo ou errado, porque não compete a mim. Essa decisão ela tem caráter liminar. Ela é precária no sentido de que ela foi analisada apenas por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela vai ser submetida ao pleno do tribunal, e aí então nós teremos uma decisão em definitivo. Ou seja, nesse momento, a decisão liminar ela não tem caráter terminativo. Ela não encerra o curso daquele processo promovido pela ADI. Pelo contrário, ela vai ser remetida ao pleno do tribunal e os outros ministros vão dar os seus posicionamentos, podendo isso ser mantido ou podendo também ser alterado conforme a votação majoritária dos demais ministros do STF. Então, nesse sentido, como que o empregador deve agir agora, no momento de acordo com a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski? O empregador tem que negociar com o empregado. Uma vez negociados os termos, eu vou remeter isso ao sindicato da categoria profissional. O sindicato vai ratificar ou não o meu acordo com o empregado. Uma vez que o sindicato ratifique, ok, nós seguimos na negociação, e aí vai encaminhar o empregado para a percepção do benefício. Uma vez que o sindicato fala, olha, eu não concordo com tal ou tal cláusula, então ele seria chamado para o processo de negociação, e aí então já não seria mais uma negociação individual, seria uma negociação coletiva. Então eu, empregador, junto com o meu empregado, vamos negociar com o sindicato quais vão ser os termos dessas medidas que vão ser adotadas. Uma pergunta quanto à empregada doméstica. A empregada doméstica que não tem sindicato. No estado de Goiás, realmente nós não temos representação sindical das empregadas domésticas. Nesse sentido, então, uma vez que não haja representação sindical nem a nível inicial, que seria sindicato, nem federação, nem confederação, aí eu entendo que o empregador poderia dar continuidade à negociação de forma individual com o empregado. Aí, sob essa ótica da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, então eu tentaria mais que nunca me ater a preservar as garantias fundamentais do empregado, sob risco disso ser questionado e de haver nulidade nesse acordo firmado entre empregador e empregado apenas. Eu acho que aquela dinâmica que nós fizemos da outra vez, de você fazer as perguntas, eu acho que ela fica um pouquinho melhor. Então vamos lá. Uma funcionária está prestes a entrar em licença maternidade. Como ficaria a suspensão do contrato quando o filho nascer? Se a criança nascer no curso da suspensão, aí pela percepção do benefício previdenciário teria que se interromper essa suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, vou usar um exemplo prático que acontece, é a única hipótese prevista na legislação que interrompe gozo de férias. É quando a empregada dá à luz e aí então inicia-se a licença maternidade. Sob essa mesma ótica, eu entendo que na suspensão do contrato, se ela der à luz durante o período de suspensão, teria que se interromper a suspensão e iniciar então a percepção do salário maternidade. Uma outra pergunta, então não é interessante que seja feito acordos com os funcionários agora? Você pode até fazer um acordo, mas você vai ter que submeter ele, o acordo individual, mas você vai ter que submeter ele à chancela do sindicato, digamos assim, a ratificação do ente sindical.
Mais uma. Sindicato está querendo impor filiação para fazer negociações. Como fica nesse caso, já que a filiação é opcional? Aí é um critério, né? Vou até usar um jargão que uma coisa, outra coisa. Né? A Constituição Federal garante liberdade de associação profissional e sindical. Nesse sentido, eu entendo que não é possível haver exigência dos entes sindicais de filiação ou sindicalização ou até mesmo do pagamento das contribuições sindicais ou assistenciais para que haja, então, negociação. O que o sindicato poderia fazer, então, nesse momento, Paulo? Eles podem cobrar. Eu vou cobrar lá R$500 para fazer um acordo coletivo entre a empresa e os empregados. Agora, cobrar a sindicalização, exigir que haja sindicalização, filiação, associação ou até mesmo as contribuições sindicais e assistenciais, eu entendo que é indevido. Nesse sentido, então, preserva-se a norma constitucional que, de acordo com a teoria keynesiana, é a pirâmide máxima do nosso ordenamento jurídico. Então, qualquer outro dispositivo legal, ou seja, até mesmo a convenção coletiva, não poderia extrapolar o limite constitucional. A Constituição garante que há liberdade de associação profissional. Nesse sentido, então, seria inválido a exigência do sindicato de filiação ou associação obrigatória para então se fazer o acordo. Nós temos duas perguntas sobre o contrato de experiência, que é a mesma coisa, mas são de duas pessoas diferentes. Se eu tenho um funcionário que ainda está em contrato de experiência, ao fazer a suspensão do contrato, como fica o retorno? Ele terá estabilidade? Como ficará o contrato de experiência? É uma das grandes problemáticas, porque a medida provisória 936, ela traz uma garantia de emprego provisória para o empregado que tenha o seu contrato suspenso ou tenha redução de salário e jornada. Então, nesse sentido, é uma das grandes controvérsias, se cabe suspensão no contrato por prazo determinado, seja ele de experiência ou seja ele aquelas outras hipóteses lá do 443 da CLT. Então, nesse sentido, o empregador tem que observar muito bem, porque se o contrato já está terminando, eu faria ou a ruptura antecipada desse contrato, caso o empregador deseje, ou até mesmo aguardar transcorrer o prazo normal do contrato e rescindi-lo lá no prazo prefixado no contrato de trabalho. Então, se houver realmente a suspensão de um contrato de prazo determinado, ao retorno da suspensão ou da redução de salário e jornada, o empregado vai ter a indenização, vai ter direito à estabilidade provisória garantido lá pela medida provisória. E esse é um dos grandes entraves no contrato por prazo a termo. Numa suspensão de 30 dias, qual o tempo da carência? Carência, não entendi a carência em que sentido, né? Porque se você está falando de carência para o empregado ter direito à percepção do benefício, a medida provisória ela não condiciona a carência. O empregado pode ter sido contratado esse mês. Se a empresa entrou na situação de estar impedida de funcionar, fez a negociação, o sindicato chancelou, o sindicato deu ali o seu aval, pode suspender o contrato. Então não há carência para essa suspensão. Se é nesse sentido a sua pergunta, de se o empregado tem lá 1 mês, 2 meses de contrato, ele vai ter direito ao benefício emergencial? Sim, a medida provisória coloca que sim. Eu acho que a pergunta é relacionada aos 10 dias para informar a suspensão ou a paralisação do contrato. Essa é uma das grandes problemáticas que vieram com a DIN 6363. Porque o ministro Lewandowski ele colocou o seguinte: eu tenho que comunicar o sindicato da minha categoria, chamar ele, na verdade, né, para essa negociação com 10 dias contados da data em que eu firmar o acordo com o empregado, e aí o sindicato vai ter esse prazo para se pronunciar. Havendo pronúncia do sindicato, ou seja, quer participar da negociação, então ele vai vir para o processo, nós vamos negociar e a partir dessa negociação é que vai se prefixar uma data. Se durante esses 10 dias o sindicato não se manifestar, aí então subentende-se que ele concorda, e isso o próprio ministro coloca na decisão, subentende-se que o sindicato dá ali o seu aval, ele concorda com aquela negociação, e aí então o empregador e o empregado poderão prosseguir no acordo firmado de forma individual. Só que esse é um dos grandes problemas, né? Isso, a meu ver, com todo o respeito possível ao Tribunal, ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal, e aos ministros que integram aquela corte, quando sobe matéria trabalhista,
para o STF, grande parte dos ministros eles não têm vivência com a legislação trabalhista e não conhecem a nossa realidade prática, né? E aí data vênia a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, grande parte dos sindicatos estão fechados. Como que as empresas vão comunicar a esses sindicatos da sua intenção de negociar com o empregado? Tornou inviável realmente, em alguns casos, na maior parte dos casos, diria eu, a aplicação do disposto na medida provisória 936, pela questão de que os sindicatos estão, na sua maioria, fechados, os que não estão fechados não querem negociar com os empresários, grandes empresas, pequenas empresas estão tendo dificuldades, isso não é especificidade de ninguém, estão tendo dificuldade de negociar com o sindicato da sua categoria, ou seja, porque ele está impondo situações que ferem as garantias constitucionais, ou porque simplesmente o sindicato está fechado, não tem ninguém lá nem que se consiga falar. Fiz a suspensão do contrato por um período de 30 dias, mas antes do final do período decidi cancelar. Nesse caso, como fica a questão do auxílio emergencial do governo? Quando ele fala aí de cancelar, seria cancelar suspensão. No total, ou a suspensão vigeu por um tempo, e aí depois, vamos imaginar, suspendeu por 30, ficou 15 dias suspenso. Desses 15 dias, o governo estadual permitiu que as atividades possam voltar. Aí então eu vou chamar o empregado de volta para o trabalho. Não seria de cancelamento dessa suspensão. Se for essa a hipótese, seria ali então da convocação do empregado de volta a assumir o seu posto de trabalho. Nesse sentido, há uma previsão na medida provisória de que tanto na suspensão quanto na redução do salário e jornada, o empregador poderia chamar o empregado antes do prazo acordado para que ele volte às atividades. Ele tem que comunicar isso com 2 dias de antecedência. Ele comunicou, o empregado poderia então voltar antes do prazo corrido do acordo que eles firmaram. Só que eu estava até discutindo isso com a doutora Valéria, e aí quando a gente vai observar lá a plataforma do empregador web, onde os empregadores vão indicar se houve suspensão, se houve redução e qual hipótese ele acordou com o empregado, lá no campo do indicativo da duração, ele não está em dias, ele está em meses. É uma incongruência entre o texto da medida provisória e a disposição prática de como isso vai se dar, essa comunicação do Ministério da Economia. Outra situação é que nós não temos regulamentação até a data de hoje de como isso se daria. Se durante o curso dessa suspensão o empregador chamar o empregado, como que ele vai noticiar isso ao Ministério da Economia? O benefício emergencial, o governo até dispôs que se a suspensão ela pode acontecer num período de 60 dias, podendo ser 2 períodos de 30, ele nem permitiu um fracionamento, 15, 45, 50, etc. Ou é 30 ou é 60. Ou é 30 e mais um outro período de 30 posterior. Então, nesse sentido, qual foi a hipótese que o governo fez isso? Qual foi a intenção? Tentar reduzir o trabalho que eles teriam para fazer o cálculo. Por quê? Porque ele faz cálculo fechado de 30. E aí depois de mais 30, se for o caso, ele faz o cálculo já do que o empregado teria direito aos 60 dias de suspensão. Então, nesse sentido, nós não temos ainda uma operacionalização prática de como vai ser informada a suspensão vai ficar estranha. A retomada de atividades, digamos assim, do empregado durante esse período de suspensão do contrato. Os benefícios como vale alimentação, planos de saúde, devem ser mantidos durante a suspensão do contrato? É uma situação que a medida provisória ela coloca que deverão ser mantidos todos os benefícios. Tá, mas quais benefícios são esses? A medida provisória ela não cita. Na legislação trabalhista, nós não temos, na lei, nós não temos estabelecimento de benefícios. O que nós temos seria, por exemplo, salário e condição, que seria o adicional de insalubridade. Por que eu tenho um adicional de insalubridade? Porque eu estou exposto a um agente insalubre, a um local insalubre, desculpa. Por que eu tenho um adicional de periculosidade? Porque eu estou sujeito a um ambiente periculoso, a uma atividade periculosa. Então, nesse sentido, a legislação ela não impõe pagamento de benefícios pelo empregador. Aí, geralmente, isso acontece pelos textos de convenção coletiva. Nesse sentido, a medida provisória fala que vão ser devidos todos os benefícios. No entanto, por exemplo, vamos imaginar o Vale Transporte. O Vale Transporte ele tem regramento próprio na lei específica, a Lei 7.418.
Qual que é a condicionante do Vale Transporte? O empregado tem direito ao Vale Transporte na situação onde ele se utiliza do transporte público para se locomover casa-trabalho, trabalho-casa. Então, nesse sentido, se não está havendo locomoção por parte do empregado, ele está lá na casa dele porque o contrato está suspenso. Ou ele está lá na casa dele porque o contrato foi transformado em regime de teletrabalho. Então, nesse sentido, não seria devido à situação do Vale Transporte. Agora, já os demais benefícios, né, todos os doutrinadores que eu tenho ouvido até o presente momento, eles têm se posicionado no sentido de que os benefícios que têm caráter social, como, por exemplo, plano de saúde, vale alimentação, plano odontológico, etc., esses obrigatoriamente deveriam ser mantidos pelo empregador, só que não há pacificação disso. Tem gente que entende que poderia suspender também esses benefícios. Eu particularmente discordo, eu entendo que esses benefícios que têm um caráter social deveriam ser mantidos. Funcionários em contrato temporário poderá fazer a suspensão? Durante a suspensão, acaba o contrato temporário. Posso fazer a rescisão normal ou haverá alguma estabilidade a esse funcionário? Todos os empregados que tenham um contrato suspenso ou tenham redução de salário e jornada vão ter garantia de emprego, que é o texto que a medida provisória chama. Se você estiver se referindo ao trabalhador temporário lá da Lei 6.019, né, de toda forma, mesmo que seja o temporário, seja o CLT normal, seja o aprendiz, né, seja quem quer que seja, quem quer que for, se houver suspensão real do contrato de trabalho, paralisa-se a contagem de tudo, incluindo, né, em tese, do final do contrato de trabalho. Então, se faltavam lá 20 dias para o término desse contrato, durante esse período de suspensão, como é uma suspensão total do contrato de trabalho, o contrato entra em modo suspensivo, não haveria contagem desse período. Tanto que não há contagem para férias, não há contagem de avo de 13º, não há total do contrato de trabalho, onde não se conta também prazos finais. Posso suspender por apenas 15 dias? Bom, já respondi. Já respondeu essa, né? O contrato de trabalho intermitente é aplicável à suspensão? Até ora ele tem trabalho que o empregador convoca, ora ele está no período de inatividade. Estando no período de inatividade, né, não há que se falar em suspensão do contrato de trabalho dele. Ele já não está prestando serviço. Tanto que a medida provisória ela já dispõe que o intermitente que estiver no período de inatividade, ele vai ter direito ao acesso a um benefício de R$600 já de forma imediata. Então, nesse sentido, o intermitente que está no período de inatividade, não haveria que se falar em suspensão do contrato. Agora, se você convocou o intermitente por 15 dias, por exemplo, e aí posterior a isso ele ia ficar lá um período de 15, 30 dias que seja de inatividade, se durante esses 15 dias de atividade que você convocou ele houver suspensão, aí sim ele faria percepção do benefício emergencial nos mesmos moldes dos demais. A estabilidade do funcionário ela é proporcional ao tempo de suspensão? Sim. Por exemplo, o contrato foi suspenso ou teve a sua carga horária e jornada reduzido por 30 dias. Quando acabar os 30 dias que nós acordamos, seja de suspensão, seja de redução de salário, o empregado vai ter direito a um período igual de estabilidade ou de garantia de emprego. Então, se foi de 30, ao retorno desses 30, ele tem direito a mais 30 de garantia de emprego e assim por diante. Com relação ao salário, para a base de cálculo, tanto da parte do empregador como para informar ao programa do governo, leva em conta somente o salário ou médias, tipo gratificação de função, horas extras? Bom, essa é uma das problemáticas que não ficaram claras na medida provisória, porque ele remete sempre ao cálculo do seguro-desemprego. Então, se a gente for analisar a mesma forma de cálculo do seguro-desemprego, tudo que é base de FGTS entra lá nas 3 últimas remunerações. Então, se for seguir a mesma lógica de cálculo do seguro-desemprego, seria a remuneração tributável para fins de FGTS dos 3 últimos meses anteriores. Posso fazer acordo de suspensão retroativo? É uma pergunta, né? Eu vou responder ela de forma muito simples. É claro que não. A própria medida provisória coloca que é da data que eu acordar com o empregado, dali então 2 dias é que se iniciaria seja suspensão, seja redução. Então falar de fazer isso de forma retroativa é o famoso jeitinho brasileiro e é claro que isso não é válido. O salário vai ser pago pelo governo ou pela empresa? Depende do que você está falando.
Se for o caso de suspensão, não é salário, vai ser o benefício emergencial, vai ser pago pelo governo. Se for o caso de uma redução de jornada e salário, a parte que acordar que o empregador vai pagar, ele vai pagar, é claro. E a outra parte seria calculada se houve um percentual, por exemplo, de redução, 50% do salário e de jornada. O empregado teria direito a, então, 50% do direito a que ele teria na hipótese de acesso ao seguro-desemprego. A empresa já havia concedido o aviso de férias com 30 dias de antecedência para o funcionário. Posso cancelar as férias e fazer a suspensão? Se não houve real gozo ainda pelo empregado das férias, se não chegou lá naquele período onde ele realmente estaria gozando as férias, a princípio eu diria que sim. Só tem que se levantar a seguinte situação. Pode haver questionamento por parte do empregado no sentido de que, vamos imaginar, o empregado programou suas férias, ele programou ali gastar o valor do terço constitucional, que ele já não vai receber mais por causa da suspensão. Ele programou os gastos dele, programou toda a situação econômica. Vamos imaginar que não tivesse um cenário de pandemia, programou uma viagem para sei lá, para qualquer lugar. Programou uma viagem, vai viajar lá para a praia, etc. Poderia haver questionamento de ressarcimento por parte do empregador desses custos que o empregado vai ter que cancelar a sua viagem, vai ter que cancelar a sua passagem. Então, nesse sentido, é muito adequado se analisar a hipótese. Se for fazer o cancelamento dessas férias, faça um documento formal onde o empregado assinala ali que ele concorda com esse cancelamento para tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica para o empregador. Se eu chamar o funcionário para voltar ao trabalho antes do período imposto de suspensão, o governo paga de forma proporcional ao auxílio emergencial? A gente já tinha respondeu isso, né? É uma situação que não está prevista, não está normatizada. Então, são só essas perguntas até então. Bom, voltando então ao contexto do que nós estávamos falando, que aí a gente começou a falar de uma série de coisas, eu não continuei a exposição da decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Qual foi o intuito da proteção que o ministro levantou? Porque as garantias lá do artigo 5º, artigo 7º, etc., da Constituição Federal, elas são conhecidas pelos constitucionalistas como cláusulas pétreas da Constituição. Então não poderia vir uma medida provisória, não poderia vir um dispositivo de lei que alterasse ou que tirasse essa garantia de direitos. Então o ministro entendeu que o artigo 7º, o inciso 6º, que fala que o salário ele é irredutível, exceto se houver negociação coletiva, foi necessariamente nesse sentido, de que houve uma violação de um dispositivo constitucional que dispunha que eu só posso reduzir salário mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, nesse sentido, o ministro Ricardo Lewandowski falou, não, você pode até fazer, só que para isso o seu sindicato laboral tem que concordar com os termos da suspensão que você ajustou. Só uma interrupção. Nós já estamos entrando nos minutos finais de transmissão. Então nós temos aí mais alguns poucos minutos de transmissão e já nós teremos que encerrar pela situação de que o próprio Instagram ele vai cortar a live. Então voltando, fazendo um resumo de tudo aquilo que eu tinha para falar com relação ao ministro Ricardo Lewandowski. Nesse sentido, qual foi o intuito da decisão do ministro? Tentar tutelar os direitos constitucionais dos empregados. Por quê? Porque de forma individual, a negociação ela não é muito bem uma negociação, ela é mais uma imposição. E aí no sentido de uma negociação coletiva, quando o sindicato é chamado para negociar, traz um pouco mais de substância. O sindicato pode exigir alguns termos por parte do empregador, que sejam mantidas algumas situações, que ele dê uma contrapartida maior e etc. Então, nesse sentido, foi a decisão do ministro, de efetivamente garantir que não haveria violação de direitos e de princípios constitucionais. Como recolher o FGTS do mês suspenso de março na GRF? Sem reconhecimento de multa conforme a MP 927. Bom, essa é uma situação que a própria Caixa Econômica ela já se posicionou no sentido de que
deve haver informação da CEFIP na modalidade 1. Então, os empregadores deverão transmitir a CEFIP na modalidade 1. Na situação que você falou que foi de rescisão? Sim. Vai haver rescisão. A princípio, pelo disposto na medida provisória, eu diria que não haveria acréscimo de juro e multa até lá a data de julho, onde começaria o pagamento do parcelamento. Então, mas falta normatização por parte da Caixa Econômica como que isso realmente vai se operar, uma vez que se o contrato ele for rescindido, deve haver quitação das competências de FGTS até lá aquela data final de termo do contrato de trabalho. E o FGTS do mês suspenso, como ficaria? Teria que fazer a antecipação dele, então, nesse sentido, né? Porque o empregado não pode ser prejudicado nesse sentido de não ter os valores do fundo de garantia depositados para que então ele tenha acesso no caso da rescisão sem justa causa. As pessoas continuam perguntando, Pablo, sobre a licença maternidade no caso da suspensão. Bom, sugiro que elas voltem posterior na live, porque nós já tratamos disso. Porque como nós estamos nos minutos finais, então nós vamos ficar falando de coisas que nós já falamos. Então, se você não viu esse momento, sugiro que você volte posterior na live para que ouça essa parte. Qual o procedimento para o empregado que for suspenso receber o benefício do governo? 30 dias contados da comunicação for feita ao Ministério da Economia. Então agora, tornou um pouquinho mais complicado isso com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Por quê? Porque eu vou firmar um acordo com o empregado, eu vou enviar para o sindicato, ele tem 10 dias para me devolver o aceite ou não. Então só a partir daí, uma vez que é válido pelo sindicato, o sindicato chancelou ali, disse que aquele acordo pode ser feito. Aí então eu comunicaria ao Ministério da Economia. Aí então, nesse sentido, daqui 30 dias é que o empregado vai ter acesso ao benefício emergencial. Uma pergunta importante. Como deverá ficar os pagamentos proporcionais quando se trata de uma redução de jornada? Como se darão? Os pagamentos proporcionais, no caso, imagino que do salário. Quando há uma redução de jornada. Normal, no fechamento da folha no final do mês, normal. Se era essa a sua pergunta, acredito que tenha ficado respondido. Se não, você pode detalhar um pouquinho melhor, que a gente tenta interpretar do lado de cá. Quem já havia enviado o comunicado ao Ministério da Economia, aí é uma situação extremamente delicada, porque o Ministério da Economia vai ter que dispor de alguma normatização ou aguardar a chancela do sindicato. Essa é uma situação extremamente delicada, porque a medida provisória saiu lá no dia 1º. Então, ali, assim que saiu, teve empregadores que falaram, não, então vamos negociar aqui, empregado, 2 dias depois começa a valer a suspensão. Nessa situação, provavelmente ele já tem um comunicado ao Ministério da Economia, que já está transcorrendo o prazo de 10 dias. Então, como é que vai ficar? Isso é uma situação que o Ministério da Economia vai ter que responder, pela situação da ADI 6363. Em casos de atividades essenciais, pode ser suspenso parte de funcionários ou é obrigatório suspender todos os funcionários da atividade, por exemplo? Parte de por exemplo, os grupos de riscos, supermercados, por exemplo. Fala assim, de serviços que são essenciais, os serviços são essenciais, não necessariamente eles precisam adotar a suspensão, eles podem, caso queiram, beneficiar, por exemplo, principalmente esses empregados que estão nos grupos de risco. Mas não há uma imposição legal, uma vez que você faça parte das atividades que são essenciais à manutenção da vida, como, por exemplo, saúde, alimentação e as suas cadeias produtivas, respectivamente. A suspensão interrompe o pagamento do 13º? Sim. A suspensão total do contrato, ela interrompe tudo. Sem salário, sem FGTS, sem férias, sem 13º, sem contribuição previdenciária, sem INSS, sem qualquer direito trabalhista nesse sentido. O que ele vai ter o benefício emergencial e, em contrapartida, após o período de suspensão, ele vai ter uma garantia de emprego. Uma pergunta sobre o e-social. Em relação ao e-social, a comunicação também deve acontecer dentro dos 10 dias? É uma situação que não está prevista de forma específica nos layouts do e-social. Nós temos o evento 2230 e dentro desse evento nós temos os códigos possíveis de afastamento. Qual que é o limite que eu tenho para enviar o 2230 do empregado? Até o fechamento da minha folha, seja se a empresa optar por fechar dia 7 ou dia 15, seria nessas duas hipóteses. Há pagamento proporcional de insalubridade caso haja redução de jornada de trabalho?
A insalubridade é uma questão extremamente delicada, porque a base de cálculo dela, a não ser que a convenção determine uma base de cálculo diferenciada, é sobre salário mínimo. Então, eu particularmente não enxergo redução do adicional de insalubridade pela situação de que o cálculo dele é feito sobre o valor fixo de salário mínimo. O período de suspensão conta como período aquisitivo para rescisão? Período aquisitivo, se for o que nós já falamos, suspende tudo, férias, 13º. A suspensão realmente é modo suspensivo do contrato. Não tem nenhuma cláusula contratual ativa, então paralisa-se todas as contagens. Sobre a pergunta que a pessoa fez e não detalhou, ela detalhou aqui agora. Até dia 10, a pessoa tem o salário cheio e do dia 11 ao 30 reduzido. Normalmente, quando aumentamos, segue o salário maior para o mês todo? Não, você vai pagar salário cheio até o dia 10 e posterior a isso você vai pagar o salário proporcional à sua redução. Como que o seu sistema de folha vai fazer isso, Deus sabe como. Aí já é uma questão um pouco mais relacionada à área da sua informática e como o seu sistema de folha vai processar isso. Mas a princípio, a partir do dia que você acordou a redução, houve chancela por parte do sindicato, né, eles concordam, dão lá o seu aceite nisso, então a partir dali passaria a ser pagamento proporcional à redução que foi acordada entre o empregado e o empregador. Pronto, acabamos, né? Bom, chegamos ao final, né? Antes do Instagram nos corte, chegamos ao final de mais uma live, né? Nós tentamos esclarecer de forma mais tranquila possível, de forma mais prática e aplicável possível. Né? Tendo ficado alguma dúvida, você que é nosso consulente, entre em contato com a consultoria, né? Nós nos colocamos à disposição para mais esclarecimento. E aí, nesse sentido, né, aproveitar que agora está um número maior de pessoas do que a hora que eu comecei, quero parabenizar novamente a todos os profissionais relacionados à área trabalhista, relacionados a departamento de pessoal, recursos humanos. Vocês são feras, continuem no seu trabalho. Nesse momento se faz mais necessário ainda o auxílio dos senhores às empresas para evitar que se façam coisas que não estão previstas na legislação. Bom, a princípio é isso. E finalizamos por aqui. Obrigado a todos pela participação e pela presença.